Oi, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um vídeo com a participação do professor Moisés, que é professor do Departamento de Química da UDESC Joinville e aceitou nosso convite para participar do quadro Hoje Conheci um Cientista em Casa. Então, muito obrigado, professor, por aceitar nosso convite. Boa tarde, obrigado, Elisandra. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrado por esse convite. Então, professor, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua formação, quais foram as instituições que você estudou, qual foi a sua trajetória até aqui. Bom, eu sou paranaense, né? Eu estudei meu ensino fundamental, fiz na cidade de Guarapuava, fundamental e médio, né? E aí eu vim para Curitiba, onde eu fiz a minha graduação de licenciatura e bacharelado na Universidade Federal do Paraná, né? Licenciatura e bacharelado em Química. E na sequência eu fiz um mestrado em ensino de ciências e matemática, também pela Universidade Federal do Paraná. E, por último, eu fiz um doutorado em educação, na área de ensino de ciências também, pela Universidade do Estado de São Paulo, né? A USP. Certo. E qual que foi a motivação que o professor teve para, então, se tornar professor e pesquisador nessa área de estudo que é no ensino, né, na educação? Bem, começou lá atrás o interesse pela ciência em si, né? Lá, acho que eu posso dizer que na quarta série do ensino fundamental eu já comecei a me interessar pela ciência, descobri o que era ciência, né? E eu sempre dizia para todas as pessoas que eu conhecia, os amigos, a família, não, um dia eu vou ser cientista, né? Eu ficava impressionado quando eu lia uma biografia do Einstein, eu lia outros pesquisadores, então eu dizia, não, eu quero fazer descobertas, eu quero ser um cientista, então isso sempre me empolgou. E desde criança eu tinha em casa assim, uns kitzinhos de laboratório, fazia uns experimentos, algumas coisinhas ali, que eu achava fantástico isso. Mas eu só decidi qual a área que eu ia escolher, porque quando você começa a gostar de ciência, no início você não consegue distinguir o que é biologia, o que é física, o que é química e de outras áreas, né? Então, eu só, entre sétima e oitava série no ensino fundamental, que eu descobri a diferença entre essas áreas e percebi que a química era o que mais me identificava. Aí então eu decidi, não, eu quero fazer química, eu quero ser um cientista. Aí entrei na universidade, aí surgiu uma oportunidade de eu começar a dar aula. Informaram que estavam recrutando, né, professores temporários, eu era calouro ainda da faculdade na época, né, e eu fui lá, pensei, não, eu vou lá, eu preciso dessa experiência e tal. Mas quando eu cheguei na sala de aula, ao mesmo tempo que eu me empolgava em uma coisa que eu descobri em mim, que eu não sabia até então, que era uma coisa que eu gostava de ensinar aquilo que eu sabia. Eu gostava de falar das minhas paixões pela química, pela física e tal. Então eu gostava de falar, de transmitir isso para os meus alunos. Só que uma coisa que eu não sabia é que para você fazer isso, não basta você gostar, você conhecer. Então tem muitas outras coisas por trás do ensino que eu não tinha noção. Então eu falava, eu explicava a química, os conceitos da química, e para mim parecia uma coisa muito óbvia, mas eu via que os meus estudantes, meus alunos não estavam entendendo, eles tinham muita dificuldade. Então eu comecei a me perguntar, mas o que acontece? O que impede deles aprenderem química, que para mim era algo que parecia simples, fácil, a química do ensino médio, mas os alunos tinham muita dificuldade. Então eu comecei a pesquisar, buscar primeiro alguns livros, conversar com alguns professores na universidade, começar a me dar dicas do que eu poderia ler para entender melhor as dificuldades que os alunos tinham. Então foi isso que me motivou, quando eu estava terminando a graduação, eu decidi, então, fazer um mestrado em ensino de ciências e matemática, porque eu percebi que era aí que eu poderia, então, me debruçar sobre essas questões e buscar entender melhor. Então, lá no mestrado, eu decidi que eu iria pesquisar, por exemplo, de analogias, porque muito do que a gente aprende é por analogia. Quando você tem alguma coisa nova que você nunca viu falar, não conhece, então a primeira coisa que você vai fazer é buscar alguma referência, alguma coisa já conhecida, que seja parecido para você tentar entender. Então, comecei com isso, pesquisando analogias, como que o aluno ele entendia essas analogias que o professor usava em sala de aula, quais as dificuldades, porque também não é qualquer analogia, não é de qualquer forma que o aluno vai entender, porque às vezes o professor fala de uma analogia
E na cabeça do professor está bem claro que ele quer comparar, mas para o aluno não, porque às vezes ele não conhece o objeto que está sendo comparado, ele não entende tudo aquilo que o professor está discutindo. Então, no meu doutorado, que foi pela Faculdade de Educação da USP, eu me interessei em entender como que a linguagem influenciava no pensamento do professor, nas concepções que ele tinha. Então, como que o professor, ele entendia o ensino, ele entendia a aprendizagem, o que estava por trás desse pensamento dele, que nós chamamos de pressupostos. Porque muitas vezes o professor, ele vai para a sala de aula, ele faz tem algumas ações dele que ele executa, algumas atividades, algumas metodologias que ele escolhe, e ele escolhe, às vezes, de forma um pouco intuitiva. Por quê? Porque ele viu outros professores fazendo dessa forma, alguém falou sobre isso. Então, nem sempre está tão claro para ele por que ele está usando aquela metodologia, que ele está fazendo daquele jeito, mas de uma forma meio intuitiva, como uma repetição de outros professores que ele fez. Então, eu queria identificar justamente isso. Quais eram esses pressupostos subjacentes, né, que estavam afetando ou influenciando o pensamento do professor, e como que esse pensamento, ele de fato iria interferir nas aulas do professor, se estavam ajudando, se estavam dificultando, tudo isso. Então, aí nós vamos buscar um referencial teórico, que é a filosofia da linguagem wittgensteiniana, que permite a gente discutir, entender esse papel da linguagem, como que a linguagem afeta essa compreensão do professor, não só a linguagem que o professor usa na sala de aula com os seus alunos, mas como que a linguagem influencia no próprio pensamento do professor. Era isso que nós queríamos identificar. E aí, para isso, nós desenvolvemos um curso de formação continuada para professores. Esse curso, ele foi virtual, né? Foi totalmente remoto, e os professores, eles participavam. Então, a gente fazia debates sobre o ensino de ciências, e essa perspectiva wittgensteiniana, trouxemos um pouco da perspectiva bakhtiniana da linguagem também, como complementar às discussões, e os professores, então, a partir desse referencial, eles iam refletir sobre a sua própria metodologia, sobre suas próprias práticas, e nós coletávamos dados sobre as atividades que os professores estavam fazendo. Aí, com a análise dos trabalhos, das atividades que os professores envolviam, como, por exemplo, planejamento de aulas, relato de aulas que eles executaram, nós usamos a argumentação, né, na perspectiva tuminiana, para analisar esse discurso do professor, essa argumentação do professor, e descobrir o que era importante para ele, em que ele baseava aquelas discussões, o seu pensamento, o que estava por trás disso, que são os que nós chamamos de pressupostos. E aí nós descobrimos bastante pressupostos interessantes que influenciam, e muitas vezes o professor não estava consciente desses pressupostos. Então, e aí o que nós concluímos? Que da forma como se aborda, se faz essa discussão, que você faz o professor explicitar aquilo que está pensando, ele descobre esses pressupostos que muitas vezes para ele eram intuitivos, eram tácitos, né, não estavam explícitos. Então ele começa a olhar mais criticamente para a sua própria prática, para a sua forma de pensar. Então ele para e pensa, olha, eu entendia o ensino dessa forma, eu entendia essa atividade, eu entendia a avaliação dessa forma, mas agora que eu percebi isso, que eu faço isso por causa disso, eu estou repensando, estou olhando porque pode existir outras possibilidades também. Eu faço de uma forma, mas é possível fazer de outras formas. E aí ele começa a colocar outras perguntas. Será que a forma que eu faço é a mais adequada? Será que existem outras formas melhores? Então ele começa a fazer essa avaliação, esse processo de reflexão. Então, esse tipo de pesquisa que nos engaja, que nos faz buscar sempre melhorar. O que nós queremos fazer? Nós queremos entender como que funciona o ensino, como que funciona a aprendizagem, para contribuir para que nós temos professores mais preparados para isso e que nós tenhamos alunos que consigam aprender melhor as ciências, que todos nós sabemos, né? Em geral, as ciências, especialmente as exatas, né? São disciplinas que têm muitos desafios, muitas dificuldades para os estudantes. Certo. Existe muito a imagem de um cientista que só fica dentro do laboratório, que as pessoas pensam que ele é isolado do mundo, que só estuda, que lê livro todos os dias e vive só para aquilo. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então eu queria que o professor, que é o nosso cientista de hoje, falasse um pouquinho sobre você mesmo,
quais são suas atividades, seus passatempos no dia a dia, para mostrar para gente que é muito diferente do que muita gente imagina. Então, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, isso restringe bastante coisa. Eu sempre gostei muito de caminhadas, de ciclismo, de viagens. Acho que todo mundo gosta de viagem, é muito raro alguém que não goste de uma viagem. Mas eu tenho assim, eu sempre tive, desde a infância, alguns hobbies. Assim, eu gostava muito de eletrônica, na época que eu era criança, era adolescente, eu estudava muito eletrônica, fazia rádio, equipamentos eletrônicos, gostava muito disso, gostava muito de ler ficção. Eu sou apaixonado por tipo CSI, a parte forense, espionagem, essas coisas. Então eu lia muito sobre isso, sou apaixonado por isso. Eu jogava xadrez bastante. Então, porque mudou um pouco isso hoje, né? Depois da vida adulta, surgem outros desafios, você vai deixando. Então, ainda gosto muito disso, mas não tenho praticado muito isso. Mas tem um outro hobby que eu tinha quando era criança, que é a música, né? Então, quando eu era criança, eu estudei música por vários anos, cheguei a tocar, eu tinha um trombone de marcha, né, que também é conhecido como trombonito, né, que é um instrumento fantástico, muito versátil para você tocar, tem um timbre muito bom. Eu tocava, estudava bastante instrumento, mas eu sempre tive uma paixão por saxofone. Então, sempre que eu podia, eu também tocava saxofone, buscava aprender. E desde que eu entrei na graduação, ficou de lado esse hobby, né? A música, por conta de outras atividades, eu tenho que me dedicar à graduação, depois ao mestrado, ao doutorado, por muito tempo ficou de lado esse hobby. E só agora, recentemente, que eu decidi voltar, né? Então, para a música. Então, voltei agora a estudar saxofone, e eu tinha até um planejamento aí, não, eu vou fazer aulas de saxofone, eu gosto muito de jazz, eu vou estudar bossa nova, mas com a pandemia atrapalhou um pouco. Mas então hoje o hobby que eu mais desenvolvo, que é uma das minhas paixões, é justamente a música, saxofone. Eu não vou poder tocar para vocês porque eu estou num apartamento aqui, tem um bebezinho que está dormindo ali do lado, mas eu posso mostrar para vocês. Essa é a minha paixão, é um sax tenor. Eu gosto muito dele, sempre que eu tenho um tempo que eu posso, e o horário me permite também, porque eu moro num apartamento aqui, tenho que respeitar os meus vizinhos, né? Não quero incomodá-los. Tem um bebê em casa agora também, né? Mas sempre que o horário me permite, eu pratico um pouquinho, e meu grande sonho é um dia estar em uma banda novamente, tocando assim, por hobby, não profissionalmente. Os meus interesses são outros, mas então minha paixão é essa, é a música, é uma coisa que eu sempre busco fazer. Se eu não estou tocando alguma coisa, estou sempre ouvindo um jazz, estou sempre ouvindo uma música. Gosto muito de música erudita, mas música popular também me interessa muito. É muito legal a gente conhecer assim um cientista que tem várias opções, né? Que faz um pouco de tudo ao mesmo tempo que trabalha, estuda, se diverte. Então, pensando nisso, eu gostaria que o professor deixasse um recado para os alunos, focando na educação básica, né? Que ainda estão no ensino médio e eles têm essa vontade de ser um cientista. Então, o que o professor falaria para eles? Bem, para quem quer ser um cientista, a primeira coisa, não desista, vai em frente, tem em frente. Desafios vai ter. Eu tive desafios, tive que mudar, sair de uma cidade para outra, vários desafios financeiros para conseguir entrar na faculdade, tive que estudar bastante. Então, desafios vão existir. Não acho que qualquer área, qualquer sonho de vocês vai ser diferente, né? Então, o que eu recomendo é ler bastante, estudar bastante. Eu acho que o cientista é importante que ele tenha curiosidade. Então, eu fico pensando assim, acho que aquelas pessoas que têm curiosidade, que querem saber o porquê das coisas, se você não se contenta apenas em, tal coisa é assim, tal coisa funciona assim, se você não se contenta com essas explicações simples, você quer saber o que tem por trás disso, o porquê que é assim, por que não poderia ser diferente, se você tem esse interesse, você é um cientista em potencial. Então, o que eu recomendo? Leia muito, pesquise muito sobre a área, porque a ciência tem muitas áreas da ciência, a química, a física, a biologia. Eu cito essas mais próximas nossas, mas teria muitas outras que você poderia imaginar. Então,
descubra o que faz um cientista, o que faz um químico. Vai pesquisar um pouquinho mais o que o químico faz no dia a dia, quais são os desafios que o cientista vai ter na faculdade, na formação dele, depois na vida profissional. Vai olhar o biólogo, então vai conhecer um pouquinho para você ver quais dessas áreas você mais se identifica. E vai chegar um momento que você vai dizer, não, é essa aqui que eu quero. Comigo aconteceu isso. Eu gostava de ciência. Depois que eu descobri que tinha diferença entre química, física e biologia, eram áreas que tinham essas divisões, essas separações, para você conseguir dar conta disso, aí eu comecei a me colocar, mas então que cientista que você é? Você é um biólogo, você é um químico, você é um físico ou outro? E aí eu fui buscar entender justamente como que funciona, o que são essas disciplinas que cada cientista faz. E aí chegou um momento que eu falei, não, de tudo isso eu gosto de química, de física, de biologia, de muitas outras coisas, eu gosto de letras, gosto de línguas, eu estudo a língua e tal, mas a química é aquilo que desperta a minha paixão, é aquilo que vai me realizar. Então, eu recomendo isso. Leia bastante, pesquise bastante sobre a área e não desista. Estude. Precisa estudar, com certeza. Mas não desanime, desafios vão existir, mas perseverança chega lá. Muito obrigada, professor, pelo recado. Ficamos por aqui, então. Eu agradeço novamente pelo professor por ter aceitado o nosso convite de participar do quadro e por essa excelente conversa. E eu deixo um recado aqui também para quem acompanha a gente que continue ligados nas redes sociais, que vai vir muito mais conteúdos, entrevistas e novidades por aí. Então é isso, beijo pessoal e até a próxima!